18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Equipe 18 horas, equipe Rádio Mix, Karime Leão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Contando com a sua participação aqui no programa, hein? É o 994887592 à sua disposição, nosso WhatsApp, Karime. Manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui nos 18 horas. Tá valendo também a sua participação pra você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Fim do impasse, conselheiros tutelares tomam posse em Manaus. A cidade chegou a ficar mais de uma semana sem conselheiros tutelares. Incêndio do último sábado deixa mais de 100 famílias desabrigadas. Nova política industrial reúne ações para desenvolvimento do setor com subsídios e empréstimos. Legal, então 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Esses e outros assuntos, hein? Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, 18 horas no ar no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, tomaram posse hoje 50 novos conselheiros tutelares eleitos no final do ano passado. A posse só foi possível após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que cassou liminar que impedia que esses conselheiros assumissem o cargo. Manaus chegou a ficar mais de uma semana sem conselheiros tutelares após o Tribunal de Justiça do Amazonas determinar a imediata suspensão da eleição um dia antes da posse. Bom, Carlão, é importante destacar, lembrar que os conselhos tutelares são extremamente importantes para todo o sistema de proteção à infância em Manaus, claro, no Brasil inteiro, mas isso porque é no conselho tutelar que chegam todas as denúncias. Sem um conselheiro, não é possível fazer o primeiro passo para combater os crimes contra a criança e adolescentes e garantir os próximos passos, e assim que as políticas de ação dos direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridas. Karime, um dos desafios aí dos conselheiros tutelares é retirar a grande quantidade de crianças que estão nas ruas, nas esquinas de Manaus, pedindo esmola em situação de abandono até às vezes, né, Karime? Exato, e a repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando essa história, ela traz pra gente as atualizações, ela acompanhou a solenidade de posse dos novos conselheiros e tem umas informações. Boa noite, Nathalie, seja bem-vinda. Então, os desafios dos novos conselheiros são gigantescos, até porque os números de abusos contra as crianças aqui em Manaus são muito altos, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes aí do programa 18 horas. Pois é, Karime, né, as denúncias, né, que chegam todos os dias, tanto nos conselhos tutelares, quanto na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, ao Juizado do Menor, são gigantescas, né? Vão desde mendicância, maus tratos, estupro de vulnerável, são muitas as ocorrências. Mas durante, né, essa solenidade foi destacado o alto número de violência doméstica sofrida aí pelas crianças aqui na nossa capital. Outro ponto que foi bastante destacado são as crianças em situação de mendicância, né, que vivem aí em situação de vulnerabilidade social, expostas, né, a todo tipo de situação, falta de segurança, falta de saúde, falta de acesso à educação, né? Os 10 conselhos tutelares espalhados aqui em todas as zonas da nossa capital recebem em média cerca de 150 denúncias diariamente, Karime, é um número altíssimo, né? De crianças que estão espalhadas aí pelos semáforos das principais avenidas aqui da nossa capital, né? A gente sabe que muitas delas, né, costumam a aglomerar ali aquelas crianças, aquele alto número. A gente até falou sobre essa situação semana passada, né? Na semana passada, dessas situações de mendicância, e aí é uma das
missões desses novos, 50 conselheiros que assumiram, que tomaram posse hoje, é de fiscalizar, toda essa situação que a gente sabe que parece que está fugindo do controle, Desde o mês de dezembro a gente vê um aumento ainda maior dessas pessoas em situação de mendicância, principalmente das crianças, nas principais avenidas, as avenidas que mais registram situações desse tipo são ali as avenidas Constantino Neri, Djalma Batista, Boulevard e a região central aqui da nossa capital. Então essa é uma das principais missões desses 50 novos conselheiros tutelares que foram empossados na manhã de hoje. Essa solenidade aconteceu no auditório da Prefeitura de Manaus, Isso daí tudo, a gente sabe que essa solenidade era para ter acontecido há 2 semanas, mas só agora, na última sexta-feira, foi emitida aí pelo ministro Ogê Fernandes, presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça, suspendendo os efeitos da liminar que tinha vindo aí no último dia 9 de janeiro no plantão judicial do Tribunal aqui do Amazonas, que impedia aí a posse dos conselheiros por ter alegado que tinha algumas inconsistências, vamos dizer assim, em todo o processo do certame ali, do processo de eleições. E aí hoje, durante o pronunciamento, o prefeito aqui de Manaus, o Davi Almeida, ressaltou aí, que desses são mais de 5 mil municípios em todo o país e só Manaus estava sem conselheiros tutelares. A gente ficou mais de uma semana, a gente até abordou esse assunto aqui no 18 horas por conta do alto número de crianças em situação de vulnerabilidade, e já que os conselhos tutelares, eles são a porta de entrada para essas denúncias, O prefeito de Manaus falou aí sobre a importância desse trabalho, sobre a decisão da Justiça do Amazonas, E falou sobre esse trabalho que deve ser feito, já que está previsto aí junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos conferir aí o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Decisão judicial se cumpre, Não se questiona, não se discute, se cumpre. Eu vou me ater à última decisão do STJ, que resguardou os direitos dos conselheiros eleitos e aqueles que estão tomando posse, e segundo a própria decisão do ministro, prejuízo muito grande causado à sociedade manauara. Então, esse prejuízo já está sendo dirimido e daqui para frente, eles tomando posse, eles vão ser os guardiões do ECA. Temos muito trabalho pela frente, porque é para frente que se anda, é para frente que se vê, e nós temos aqui anos de trabalho em busca da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, dos quais vocês são os guardiões. Protejam, trabalhem, desenvolvam para que nós possamos melhorar as políticas públicas no âmbito da cidade de Manaus, naquilo que concerne os direitos das crianças e dos adolescentes. Você está ouvindo 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante a solenidade de posse dos conselheiros tutelares aqui da nossa capital. E quem também conversou com a gente foi a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Elisângela Amorim. Ela falou um pouco mais sobre essa posse dos conselheiros tutelares, já que é imprescindível para fortalecer aí todo esse sistema de proteção da infância aqui na nossa capital, e também para garantir aí as políticas e ações relacionadas aos direitos das nossas crianças e aos nossos adolescentes, para que essas políticas sejam de fato mais efetivas, já que a gente sabe, Karime e Carlão, que as nossas crianças são tão vulneráveis, tão expostas a todo esse tipo de situação. Vamos conferir aí o que disse a Elisângela Tavares. A principal missão dos conselheiros tutelares é de respeitar e garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, é de suma importância o trabalho deles, anteriormente sendo feito pelos juizados, mas a partir de 1990, através da Lei 8.069, que é o Estatuto do ECA da Criança e do Adolescente, trouxe essa responsabilidade para essa função dos conselheiros tutelares. Então, é de suma importância do trabalho, das suas atribuições de manter, respeitar e garantir o direito da criança e do adolescente. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvintes, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala da Elisângela Tavares, ela que é presidente do Conselho da Infância aqui da nossa capital, né? E atualmente hoje a nossa cidade tem aí 10 conselhos tutelares distribuídos nas 6 zonas aqui da nossa capital e também tem conselho tutelar na zona rural. E no ano passado, Karime, o conselho da Zona Norte aqui da nossa capital disparou no número de denúncias. Foram mais de 13 mil atendimentos só na Zona Norte aqui da nossa capital. E o grande número de atendimentos feitos aí pelos conselheiros foi de violência doméstica, crianças agredidas e violentadas dentro de casa. Quem falou sobre isso foi a Fabiola Reis, ela que é conselheira tutelar da Zona Norte. A Zona Norte, sem dúvida, é a maior zona de Manaus e, pela minha experiência, o maior índice é de violência doméstica. Infelizmente, muitos pais confundem, né, com educar com agressão física. E segundo, vem o abuso sexual, que acontece dentro da família. 18 horas. É isso, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala da Fabiola Reis, ela que é conselheira tutelar da Zona Norte. A gente espera aí, né, que esses profissionais possam exercer aí essa missão tão importante que é de garantir aí as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Karime e Carlão, boa noite. Boa noite, obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Valeu, Nathalie, agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, no sábado tivemos mais um grande incêndio em Manaus que destruiu mais de 30 casas na comunidade Bairro do Céu, na área central da cidade. Carlão, e segundo a prefeitura, 113 famílias ficaram desabrigadas e a maioria perdeu todos os bens. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, está ao vivo aqui com a gente para trazer as atualizações. Então, boa noite, André Meirelles. Pelo menos 113 famílias, porque a gente já ouviu 117 e os números vão só aumentando. A gente já tem ideia do que causou esse incêndio? Boa noite. Olá, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite, ouvintes que nos acompanham ao vivo aqui. Olha só, ainda não se sabe o que causou o incêndio. A Polícia Civil trabalha com 2 hipóteses principais. Uma delas é o de um curto-circuito na fiação em alguns postes que deve ter provocado esse incêndio. A outra é de que um fogão elétrico em uma das casas deu aí o início a esse incêndio, né? O 24º Distrito Integrado de Polícia que está responsável aí por essas investigações, já que aconteceu na área central e o 24º DIP fica ali no centro da cidade, então eles estão apurando aí, começaram as investigações para saber o que de fato ocasionou esse incêndio, já que alguns moradores falam que realmente se tratou aí de um curto-circuito, então há essa investigação por parte da Polícia Civil e a gente vai continuar acompanhando isso. Ao todo, durante ali esse incêndio, essa tragédia que aconteceu, ao todo 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater o fogo, né? As equipes, elas acessaram a área por becos e também montaram ali as linhas de mangueiras de combate de incêndio, fazendo um cerco no local que foi atingido pelo fogo, né? E após o controle do incêndio foi realizado o rescaldo. A comunidade, né, essa que fica em uma área de difícil acesso, por isso que as equipes do Corpo de Bombeiro conseguiram aí, levaram mais tempo para poder conseguir apagar, né, todas as chamas ali. A Defesa Civil do município foi acionada e fez o levantamento dos dados das famílias, né, que foram atingidas aí por esse incêndio, e mais de 30 casas, após o levantamento foi divulgado aí que foram mais de 30 casas atingidas e que foram destruídas totalmente, 100% ali pelo incêndio, né, acabando com todos, inclusive, os móveis que estavam ali no local, mais de 30 casas foram destruídas durante esse incêndio ali no local. E quem conta pra gente como é que foi essa situação é o José Mendes, ele que é o coordenador da Defesa Civil do município. Vamos acompanhar a fala dele. Na realidade, queimaram 30 casas, nós estamos catalogando todas essas pessoas. No mesmo dia, levamos lá para o Santuário de Aparecida, a equipe da SEMASC, a equipe da Defesa Civil, fizemos o cadastro, de pronto também, nós colocamos ele no lugar seguro, estão aqui na escola aqui do bairro da Matinha, lá o pessoal está recebendo lá colchões, lençóis, tudo para que possa ter um aconchego melhor. E lá estão recebendo refeições. Esses próximos 5 dias eles vão estar lá nessa escola, total atendimento da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria SEMASC.
e nós estamos dando apoio a todas as famílias. A determinação do nosso prefeito é garantir o direito dessas famílias, e assim nós estamos fazendo, garantindo o direito delas. Colocamos à disposição a Defesa Civil, colocamos à disposição a SEMASC para dar esse apoio total a essas famílias. Nós estamos no total de 113 famílias que vão receber, 117 famílias que vão receber o auxílio aluguéis. Dessas 117, tem famílias que moravam aqui alugada. O prefeito é um homem muito sensível e também humano, preocupado com essas famílias que moram alugado. Também vai dar em torno de 2 meses a 3 meses de auxílio aluguel. Nós estamos fazendo o filtro nesse momento nas escolas para relocar todas essas famílias e dar o apoio total devido e garantir o direito dessas famílias. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do coordenador da Defesa Civil do município, José Mendes. Ele também que disse que a equipe da SEMASC, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está atenta para o cadastro, né, das pessoas, das famílias atingidas, porque, segundo eles ali, para evitar que pessoas de má fé se aproveitem de toda a situação para tentar tirar algum tipo de benefício aí, né, como já aconteceu em outras ocasiões. Sem dúvida, tem gente para tudo, né, André? Verdade. E agora sobre também, depois de toda essa situação, essa tragédia, dessas 117 famílias desabrigadas, dessas 30 casas que foram atingidas pelas chamas, foram contabilizadas 30, contando aí com que perderam tudo, né? Não resta nada, não restou nem imóveis, não restou nada da casa. O total foram 30. E aí a gente fala também sobre para onde essas famílias foram deslocadas e como também fazer aí para a doação, né? Sobre os pontos de doação para pessoas afetadas por esse incêndio que a gente fala. Esse incêndio que a gente está falando para quem está chegando agora foi o que aconteceu agora no último sábado, né? Na comunidade conhecida como Bairro do Céu, que fica no centro da cidade, aqui na Zona Sul. Já foi disponibilizado pela prefeitura e o município também começou a cadastrar as famílias no auxílio aluguel, e esse cadastro começou hoje, né? Os locais para receber doações é na Escola Municipal Doutor Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, que fica ali na rua Walter Raiol, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul aqui de Manaus. A escola também, ela funciona como um abrigo, né? 27 famílias foram direcionadas para a unidade, e a gente vai acompanhar também novamente a fala do coordenador da Defesa Civil aqui do município, José Mendes, que fala aí sobre que a prefeitura, né, o município também já está apoiando essas pessoas, mas que toda ajuda é bem-vinda. Vamos conferir. Poder ajudar, colchões, fogão, que as famílias perderam tudo. Eu não vou falar aqui tudo, tem roupas, né, bermudas, calças, chinelos, então tem uma série de coisas que eles possam ajudar. E essas ajudas podem ser na SEMASC, lá onde tem o acesso funeral, podem ser também no Santuário de Fátima, né? E podem ser também, se quiserem levar para a Defesa Civil, a gente está à disposição também para ajudar, tá bom? O não mais é isso, a priori é essa, nós estamos fazendo esse trabalho aqui e estamos verificando as residências aqui próximas, realmente se teve que queimou, se tem algumas fissuras, algumas rachaduras, se for o caso, até retirar do local a gente retira. 18 horas. Tá então, Karime e Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do coordenador da Defesa Civil do município, José Mendes. Olha, a prefeitura começou hoje o cadastro das famílias no programa Auxílio Aluguel, e quem for inscrito vai receber cerca de R$600 para custear a locação de um lar temporário aí, né? Para ficar pagando aí por esse aluguel, mas como o José Mendes, que é o coordenador da Defesa Civil aqui do município, falou que toda a ajuda é bem-vinda, né? Tanto, né, das pessoas, dos ouvintes aqui, como também de qualquer empresário que esteja ouvindo, também pode ajudar aí as pessoas que foram afetadas. Sem dúvida alguma. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Toda ajuda bem-vinda, sem dúvida. Valeu, André. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Jânio Freitas de Souza, apontado como braço direito do mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, foi transferido da cidade de Tabatinga para a sede da Polícia Federal aqui em Manaus, aqui na capital. A transferência foi ontem à noite. E ele vai ser indiciado pelo duplo homicídio por ocultação de cadáveres. Jânio de Souza já estava cumprindo o regime semiaberto há 3 meses por pesca ilegal, mas ele foi preso no dia 18 de janeiro em Tabatinga. Segundo a Polícia Federal, ele estava coagindo testemunhas do caso Bruno Pereira e Don Phillips e está interferindo no andamento do processo contra ele e contra
contra Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia. Polícia Federal informou que também solicitou a transferência de Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, mandante dos assassinatos, por conta do risco de fuga e risco à integridade física e psíquica dos investigados. Colômbia foi preso por falsificação de documentos de identidade por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada. Além deles, outros investigados pelo crime ainda devem ser transferidos para o Presídio Federal, mas a Polícia Federal não divulgou os nomes. Agora 6h21, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia aprovou 626 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para projeto da empresa brasileira de energia Eneva do Amazonas. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e vão bancar a maior parte do valor do projeto de usinas termoelétricas de gás natural da empresa no município de Silves. Quem conta os detalhes pra gente é o Odinei Araújo. O valor de 626 milhões de reais será liberado ao longo desse ano para a construção e instalação de infraestrutura de um complexo composto de gasodutos, linhas de transmissão, sistema de captura de água e descartes de efluentes. A Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, aprovou o financiamento através do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. O fundo vai bancar 60% do valor do projeto de usinas termoelétricas de gás natural do Campo do Azulão, explorado pela empresa Eneva. Essas usinas têm capacidade para gerar 360 megawatts para abastecer parte do estado de Roraima. Para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, é preciso que a energia gerada por essas usinas sejam viáveis para não ocorrer o que houve na Vila de Balbina, por exemplo, que causou um enorme dano ambiental e não conseguiu gerar energia para abastecer Manaus. Nós precisamos sim de energia de qualidade para industrial, por exemplo. Agora, onde é que você deve investir esses recursos? Qual é a atividade econômica que vai fazer o uso dessa energia? Não adianta você fazer o gás e a energia termoelétricas sem que você tenha planejamento. De acordo com a Sudan, a aprovação do projeto Azulão, termoelétrica e gás natural de Silves saiu no dia 4 de dezembro com a aprovação do projeto pelo Banco do Brasil. Ao todo, o complexo do Azulão terá capacidade para gerar mais de 1.000 megawatts de energia, com 2 usinas térmicas que devem começar a operar no fim de 2026. A Eneva prevê investir mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais no interior do Amazonas até a conclusão do projeto. O Ministério Público Federal defende a necessidade de elaboração de um estudo de componente indígena que é obrigatório para a concessão de licença ambiental. Em maio do ano passado, o órgão conseguiu uma liminar para suspender a licença ambiental e parar a produção no Campo do Azulão. A liminar foi suspensa pela Justiça Federal. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6h23. Você no melhor mix do Brasil. Lembrando, hein, ouvinte, você pode participar conosco aqui no 18 horas pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Inclusive, temos participações, né, Karime? Tem sim, tem uma reclamação aqui do ouvinte do Cássio. Ele está reclamando sobre o aumento do IPVA deste ano. Por exemplo, o carro popular, o Gol, teve quase R$200 de diferença em relação ao ano passado. Ele está mais caro, né, o IPVA. A renovação da carteira de motorista também, categoria B. Ele disse que em 2023 pagou 247, hoje a mulher dele foi renovar a dela e pagou 384. E ele está reclamando, ninguém fala nada. Mas foram os aumentos dos impostos para esse ano, né? A gente tem noticiado. Noticiamos aí, infelizmente vai tudo ficar mais caro, viu, gente? Hoje eu escutei, inclusive, a Agência Nacional, a ANEEL, né, de energia elétrica, já imaginando que a energia esse ano vai ficar mais cara. Eu ouvi alguma coisa em torno de 3% a 4% mais caro esse ano. Vamos torcer que não. Valeu a participação do Cássio. Obrigada. Valeu, Cássio. Grande abraço. Participe também. 994887592 é o nosso WhatsApp. 18 horas. E seguimos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver. Seja bem-vindo, Cadu. Então, depois de rodar o mundo, o presidente Lula começou agora com as viagens pelo Brasil e, é claro,
pensando aí nas eleições municipais. E nesse roteiro dessas viagens aqui pelo Brasil, Manaus está dentro da agenda? Está na rota, Cadu? Boa noite, bem-vindo. Por enquanto não, Karime. Eita. Boa noite, tá na mira. minha querida. Boa noite, Carlão. Será, Carlão? Não sei não, hein? Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Manaus deveria ser prioridade, né, Carlão, Karime? Porque a situação dos partidos de esquerda aí em Manaus é muito complicada. O índice bolsonarista também é alto. Falta força política, né? Representatividade. Como você disse, o bolsonarismo soa muito forte aí em Manaus, né? O poder político acaba concentrado nos partidos de centro, mas principalmente na direita conservadora, né? Isso explica aí o bolsonarismo muito forte. Mas essa realidade, Karime e Carlão, não é só em Manaus, viu? Outras capitais da região norte, como Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho, também estão sob o predomínio político dos partidos de centro e da direita conservadora. O PT sabe dessa realidade, sabe da dificuldade que vai ser mudar o cenário até as eleições municipais. A gente lembra que em 2020 o PT não conseguiu emplacar nenhum prefeito de capital e para evitar uma nova derrota, que seria vergonhosa, né, ou um fraco desempenho esse ano, ainda mais tendo Lula no poder, o governo se apressa em colocar o bloco na rua. E o giro do presidente Lula pelo país começou já na semana passada. Ele visitou a Bahia, onde anunciou investimentos no setor aeroespacial. Depois visitou Pernambuco, onde ele anunciou investimentos na refinaria de Abreu e Lima, e aí despertando a ira dos lavajatistas, né? E visitou o Ceará, por último, né? Onde o governo federal vai construir uma nova unidade do ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Na verdade, Lula começou, que é mais fácil, né? Ele começou pela região Nordeste, onde a rejeição a ele é menor, né? Mas o roteiro das próximas viagens, a informação que eu recebi, Karime, inclui estados onde ele não pisou desde quando ele foi eleito. No caso, Minas Gerais, Santa Catarina, que são estados governados pela direita, né? E segundo o Palácio do Planalto, Lula também deve visitar o Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Todos esses aí estados que não receberam ainda, desde o ano passado, a visita do presidente Lula. O Lula visitou o Amazonas, né, no ano passado, mas ele passou bem longe de Manaus. Ele esteve em Parintins, inaugurando um trecho do linhão de Tucuruí, que tirou os municípios da dependência das termoelétricas, enfim, aquele assunto de ano passado. Diante da rejeição em Manaus, principalmente, né, a visita dele é muito importante, né, Karime e Carlão? Eu falei com um assessor do Palácio do Planalto agora à tarde, ele falou o seguinte: o Lula vai visitar as cidades para inaugurar obras e algum projeto relevante da parte do governo. E aí ele aproveita para fazer os alinhamentos que precisa fazer. Se Manaus entrar na agenda, que ainda não entrou, vai ser nesse contexto aí. Então é bem provável que o governo federal faça os outros órgãos aí da base do governo façam algum tipo de movimento, inclusive o próprio senador Omar Aziz e Eduardo Braga podem fazer esses movimentos para trazer Lula, para levar Lula aí em Manaus para fazer algum tipo de inauguração e aí fazer os apontamentos necessários para alinhar a esquerda aí em Manaus. Karime e Carlão. Bem, Cadu, olha só, o governo federal lançou hoje a nova política industrial do país, inclusive prometendo aí financiamentos de até 300 bilhões de reais, e isso até o ano de 2006. Confere essa informação, Cadu, e quais são as prioridades dessa nova política aí industrial, Cadu? É isso mesmo, Carlão. Hoje o presidente Lula fez um aceno muito importante ao setor da indústria brasileira, que vem perdendo força nos últimos anos, vendo aí o agronegócio ganhar o protagonismo que um dia foi da indústria, né? E como você disse, Carlão, o governo Lula vai disponibilizar aí 300 bilhões de reais até 2026 por meio desse mega programa chamado aí de Nova Indústria Brasil. Esse recurso vai ser destinado para a modernização das fábricas, para o investimento em transformação digital, para ampliar a produtividade e também para a descarbonização da indústria. Ou seja, quanto mais a empresa investir em descarbonização e na sustentabilidade, mais recursos o governo vai disponibilizar para essa empresa. O presidente Lula participou agora à tarde do lançamento da Nova Indústria Brasil,
que aconteceu hoje no Palácio do Planalto. E vamos ouvir então um trechinho da fala dele. 300 bilhões de reais que pode ser aportado pelo BNDES ao longo desses 4 anos é um alento de que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade. Que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje, e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje durante o lançamento da nova política industrial do país. Tomara que realmente desenvolva bem, para a gente não ficar refém apenas de um setor, né, Cadu? E ele falou logo a palavra-chave, é um alento. É um alento, né? Essa grana aí, 300 bilhões, embora seja uma baita de uma grana, mas não resolve todos os problemas. É uma ajuda, é um incentivo, porque a indústria brasileira está muito atrasada, Karime, principalmente na produção de tecnologia, na formação de mão de obra, na capacitação, no aumento da produtividade. A indústria é um setor que tem muito a crescer no Brasil, mas não tem incentivo, não tem tributação necessária, está muito desalinhado o acordo, essa harmonia, né, entre governo, entre o poder público e a indústria. E onde é que a Zona Franca entra nessa história? Ela se beneficia também, né, porque muitas as empresas que estão sediadas na Zona Franca, ela tem sede em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, enfim, até em outros países. Vai se beneficiar também dessa ajuda do governo, né? E 300 bilhões é um volume muito alto para a indústria, mas isso aí, Karime, tem um impacto político importante para o governo, principalmente. O presidente Lula, ele precisa se aproximar da indústria. Ficou esse setor bastante dividido antes, durante e depois das eleições presidenciais. Foi um setor bastante afetado, ficou dividido. O presidente Lula sabe que o setor segue insatisfeito com o governo dele. E esse volume de dinheiro também é bom para Geraldo Alckmin, porque esse projeto tem a assinatura dele. Uma boa parte da indústria apoiou Lula por causa de Geraldo Alckmin. Então, esse programa Nova Indústria Brasil também beneficia politicamente o Geraldo Alckmin para os seus projetos políticos pessoais. A gente sabe que ele é o PSB e, claro, houve muita crítica, né, quando ele se juntou a Lula, e ele com certeza tem os seus projetos pessoais. Carlão e Karime. Cadu, traz pra gente os outros destaques de hoje, as rapidinhas do dia. Vamos falar de rapidinhas, Karime. Vamos falar de 2 posses hoje. A primeira, do agora deputado federal Paulderney Avelino, que tomou posse hoje pela manhã do cargo que era de Fausto Júnior. Paulderney publicou nas redes sociais dele o momento exato em que ele fez o juramento de respeitar a Constituição, zelar pelo bem público, enfim. A gente lembra que Paulderney assume essa vaga que era de Fausto Júnior depois de uma movimentação política, uma mexida no xadrez aí, nas pedras do xadrez do partido dele, União Brasil, que no Amazonas é comandado pelo governador Wilson Lima, né? E hoje quem também tomou posse foi Ricardo Lewandowski, como novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. A posse foi hoje, agora dia 22, mas ele assume a vaga só no dia 1º de fevereiro. Por quê? Porque tá rolando uma transição. A equipe de Flávio Dino está repassando à equipe do Lewandowski todas as demandas, as prioridades do Ministério e fazendo os ajustes para Lewandowski já começar com o pé direito. E a prioridade, o próprio Lewandowski já disse à imprensa que ele vai investir pesado em segurança pública, principalmente no combate ao crime organizado. Tomara, né? E, por último, Karime, o presidente Lula sancionou a lei que trata do orçamento público da União de 2024. Ele manteve boa parte do texto que foi formulado pelo Congresso Nacional, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas ele vetou um trecho, que é a parte das emendas de comissão, e esse trecho diminui um pouco em 5 bilhões, 5,2, tá? É uma graninha, tá? Perto do que os parlamentares têm direito. Diminui em 5 bilhões aí um encaminhamento de emendas parlamentares. Então, os parlamentares estão chiando muito por causa disso. Mas, por outro lado, ele manteve o fundão eleitoral no valor de 5 bilhões de reais. O presidente não vetou esse ponto. Achou ok esse valor. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã.
Galera, tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã, Cadu, agora 6h35. 18 horas. E agora nós vamos saber como está a situação do trânsito em alguns dos principais pontos de Manaus. Trânsito com Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Constantino Neri com a Rua Leonardo Malcher, o trânsito segue normalmente sem nenhuma alteração. Na Rua Manicoré com a Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, na Zona Sul, na entrada do Terminal 2, o trânsito com boa fluidez. Já próximo ao Clube Municipal, na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito está carregado, mas sem retenções. E no Complexo Viário de Flores, embora com grande fluxo de veículos, o trânsito segue com boa fluidez. Mix. Olha só, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil, aqui no 18 horas. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, hein? 3 pessoas ficaram feridas num acidente hoje com carreta desgovernada. Detalhes já, em alguns instantes, aqui no 18 horas. 18 horas. Agora é tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%. Olha lá, o Rio Negro se aproxima de atingir aí os 21 metros. E ontem para hoje o nível do rio subiu mais 4 centímetros, elevando assim a cota no Porto de Manaus para 20 metros e 80 centímetros acima do nível do mar. Pois é, Carlão, ainda estamos bem abaixo da média histórica. Nesse mesmo dia, no ano passado, o nível do rio era de 23 metros e 61 centímetros. 3 metros e pouco a mais. Olha aí. Né? É bastante coisa. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa que estava em obras na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. As imagens são impressionantes, Carlão, e 3 pessoas ficaram feridas. Tudo isso foi registrado por essa câmera de segurança na tarde desta segunda-feira. Vamos acompanhar mais detalhes com Nathalie Moraes. Carreta desgovernada colidiu com um caminhão na tarde desta segunda-feira na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã, na zona oeste aqui de Manaus. O caminhão, que corria sentido Avenida Torquato Tapajós, atravessou o sentido oposto e atingiu um caminhão que estava com materiais de construção em frente a uma loja de frutas. 3 pessoas ficaram feridas e tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O impacto também resultou na destruição parcial de 2 casas e na queda de um poste de energia elétrica. Adriana Tavares é moradora do local e relatou o momento do acidente. Nesse momento eu estava na minha residência, que é ao outro lado, né? E saí desesperadamente, correndo pra ver o que tinha acontecido, que fala que era na casa da minha irmã. Realmente foi aqui o acidente. Acabou com a frutaria, acabou com a casa deles lá embaixo que eles alugam. Graças a Deus não estava alugado nesse momento, não estava. Mais embaixo acabou com a casa deles, entendeu? Sobrou os 2 quartos, que é o quarto que tava minha sobrinha e o quarto que tava minha irmã, mais os bebês dela. Graças a Deus, todos eles estão bem, mas os danos, horrível. O motorista teve fratura no braço e foi socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o que teria causado esse acidente. O poste ficou tombado na avenida e o trecho foi completamente interditado por conta do acidente. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para orientar os motoristas que passavam pelo local. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Muito boa noite, superintendente. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem, graças a Deus. A gente que agradece o senhor ter aberto na agenda um espaço para conversar conosco. Então, superintendente, qual o balanço que o senhor faz do polo industrial aqui de Manaus em 2023? O faturamento superou 35 bilhões de dólares? Na verdade, o faturamento não se apresenta nesse momento assim como um grande feito, né?
em relação às outras conquistas. O primeiro, a reforma tributária. Essa foi que nos causou bastante atribulação, bastante apreensão durante o ano inteiro, né? Até o final da votação pelo Congresso Nacional, quando a gente conquistou uma garantia inusitada. Eu costumo dizer que depois da criação da Zona Franca de Manaus, em 1977, este evento desta reforma tributária, a forma, o texto que está na Constituição, foi a segunda maior vitória da economia da Amazônia. Sim. Da Amazônia Ocidental, que são as áreas cobertas pela SUPRAMA. Porque ela acabou definitivamente com a tal da insegurança jurídica, que era permanentemente um assunto que vinha à pauta por parte das empresas. Agora nós teremos até 2073, no texto da Constituição, a segurança do que é o nosso incentivo fiscal, o IPI. Os seus produtos industrializados e as nossas vantagens comparativas existentes em maio. Está no texto da Constituição. Portanto, nenhuma emenda constitucional simples ou uma lei complementar ou um decreto ou uma portaria poderá mais colocar em risco os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Esse foi um grande avanço, uma grande conquista que já se faz sentir, porque já em janeiro nós tivemos a confirmação por parte da Moura da instalação da sua fábrica, que já está no processo de instalação. Ela tinha um projeto aprovado, mas ela ainda não estava instalada, e agora ela já está em processo, inclusive predial, de instalação da fabricação de acumuladores de energia solar. Além de que o projeto da Moura é trabalhar as baterias para veículos. A ampliação da linha de produção da Filco da Amazônia. A semana próxima passada, o CEO, o proprietário, o presidente, em pessoa, veio a Manaus. Nós tivemos uma reunião lá na fábrica e ele anunciou as novas linhas de produção de ventiladores, liquidificadores e de splits conjugados, que são aparelhos de ar-condicionado split, que é uma máquina, portanto em miúdos, com várias saídas, 3 evaporadoras, uma condensadora e 3 evaporadores, que quer dizer assim, num apartamento de 2 quartos e uma sala, você só vai ter uma máquina de ar-condicionado, e os outros são as saídas conjugadas, o que é um avanço tecnológico para produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. E nós iniciamos o ano com 110 mil trabalhadores no chão de fábrica, e apesar de todas as dificuldades da reforma tributária, da retração da economia, que todos sabem que foi uma coisa planetária, inclusive, no Brasil não foi diferente, da estiagem do final do ano, nós terminamos o ano com 112 mil trabalhadores no chão de fábrica, trabalhando diretamente nas linhas de produção dentro das nossas fábricas. Okay. Em abril, quando eu cheguei a SUPRAMA, no final de abril, início de maio, nós tínhamos 45 mil empresas cadastradas e nós fechamos o ano com 51 mil empresas cadastradas. Foram 6 mil novas empresas que se cadastraram para acessar os benefícios da Zona Franca de Manaus. Então, eu acho assim que o conjunto das conquistas de 2023 precisa ser efetivamente comemorado, porque foi um ano muito bom para o Polo Industrial de Manaus. Sem dúvida agora nenhuma que não foi um ano como será 2024 e 2025. Sim. Porque pelo andar da carruagem, pelas consultas que a gente tem recebido na SUPRAMA, nós teremos muitas novas empresas aportando no Polo Industrial de Manaus, o que é muito bom para a geração de emprego, para o aumento da nossa economia. Ok, superintendente, o senhor falou aí nessa questão de mão de obra, né, que está em 100 e poucos mil trabalhadores. Com essas novas ações aí, o senhor pretende romper aí com essa marca e aumentar consideravelmente essa questão do emprego, essa questão de mão de obra na Zona Franca de Manaus, que está em 100 e poucos mil?
Essa é uma coisa que a gente persegue, porque se você for olhar um pouco para trás, você vê que todo ano aumentam a quantidade de projetos aprovados, aumenta o faturamento ano após ano ele vem sendo batido, ano após ano vem sendo batido. No entanto, a ocupação direta dentro das fábricas ficava girando ali em torno de 110 mil, 108 mil trabalhadores diretos. Pode observar os números dos últimos anos. E a nossa grande perseguição, uma das bases do nosso trabalho, é exatamente aumentar esse número de postos de trabalho. Por isso mesmo, nós estamos dando uma atenção muito forte ao setor agroindustrial. Não sei se vocês observam, mas a gente tem recebido muitas empresas, tem incentivado muitas empresas e tem ido atrás buscar essas empresas que estão na Amazônia como um todo, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, e também no interior do Amazonas. É o caso do Rio Preto da Eva, que já está com o distrito agropecuário consolidado, uma cultura desenvolvida já com a ajuda da Embrapa, café, laranja nem se fala. Então são culturas que têm uma quantidade de aporte muito grande no Rio Preto da Eva, porém a gente precisa fazer as agroindústrias. Não é... agora já não cabe mais ficar colhendo a laranja e vendendo em saca. Nós temos que processar isso, agregar valor exatamente para gerar emprego e mão de obra lá no município, no distrito agroindustrial daquele município que está sendo criado este ano. Deverá começar a funcionar esse ano. E de igual modo, nós estamos trabalhando esse segmento que é o de bioeconomia, o de bionegócio, da bioindústria, que é exatamente para que a gente possa diversificar aquilo que são os polos dos subsetores já existentes na Zona Franca de Manaus. Duas rodas, informática, o metalúrgico, o termoplástico, que a gente recebeu um grande número de novas empresas no termoplástico. Nós somos hoje o segundo maior produtor de ar-condicionado do planeta, nós só perdemos para a China. Então aqui nós temos as grandes empresas de condicionadores de ar do mundo, que se apresentam no mundo inteiro. O nosso desafio é compreender tudo isso e trabalhar tecnologicamente para que nos próximos anos a gente possa competir com os centros tecnológicos mais avançados do planeta, como é o caso da China. Nós temos muita condição para isso, porque nós temos aqui em Manaus uma cidade industriária. As pessoas que gostam de trabalhar na indústria se preparam para trabalhar na indústria, estudam para trabalhar na indústria, e nós temos uma das mãos de obra mais qualificadas do mundo aqui na cidade de Manaus. Superintendente, e em relação à exportação, como é que a gente pode pensar? A Zona Franca de Manaus, de princípio, ela foi criada e segue sendo a fornecedora desses produtos para o Brasil. Na medida em que a gente começa a trabalhar a exportação, e este é um dos objetivos nossos, aumentar as exportações, aí tem uma série de tratados que a gente tem que respeitar, como os acordos internacionais, o Mercosul, o que pode, o que não pode, o que a gente pode vender e ainda competir com a Ásia. Nós temos que avançar tecnologicamente para que a gente possa colocar, por exemplo, na Panamazônia, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, esses países indo até o Panamá, colocar nossos produtos. Mas aí é uma questão de competição com relação à qualidade de produto e preço. Vocês sabem que competir com preço com a China hoje tem que ser bravo, tem que ser muito bom. Nós estamos exatamente visando isso. Há um porto que está sendo construído, deverá ser inaugurado no Peru este ano. A previsão da inauguração do porto de Chancay, que fica a 80 quilômetros de Lima, no Peru, no Pacífico, deve mudar muita coisa com relação a esse corredor novo de transporte e de importação e exportação. Veja que se nós optarmos, nossas empresas optarem em trazer as mercadorias da China ou da Ásia como um todo, Taiwan, toda aquela região, da Coreia,
os insumos por este porto, nós economizaremos 18 dias de embarcação. O que importa muito, impacta positivamente no preço final do produto. Isso tudo é uma coisa que está acontecendo neste momento, não é sonho, não é projeto, não é nada, está acontecendo e nós estamos trabalhando junto às empresas exatamente amiudando essas informações, abrindo cada vez mais a Suframa. Todo dia, a diretoria da Suframa, nós visitamos uma fábrica do polo industrial já instalada ou uma fábrica em instalação. Nós fazemos questão de estreitar esse relacionamento, quebrar a burocracia desnecessária, exatamente para que a gente possa ser propulsor de fato do desenvolvimento, facilitador da instalação e do desenvolvimento tecnológico das nossas empresas. O desafio é exatamente esse. Para nós exportamos muito, o polo de duas rodas exporta muito. A Argentina é o país que mais compra motocicletas nossas, né? Mas nós precisamos sair do outro lado, trabalhar de fato a exportação para a Panamazônia. E aí, mas aí a gente tem que equacionar as coisas ainda junto ao Itamaraty. Eu mesmo já visitei os despachadores que estão envolvidos na questão dos negócios de importação e exportação, exatamente para a gente abrir esse novo corredor para a nossa Zona Franca. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, superintendente. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, boa noite. Uma ótima noite. Conversamos com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. 6h52. 18 horas. Olha, em 2023, 1.350 pessoas morreram em casa. Em Manaus, de acordo com o levantamento feito pelo setor de saúde da prefeitura. E a repórter Nathalie Moraes tem essas informações desse levantamento. Boa noite, Nathalie. Então, ainda segundo esses números, em 2023, o número dessas mortes foi maior até do que 2022, durante a pandemia, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Boa. Então, Karime, né? Segundo os dados aí divulgados hoje pela Prefeitura de Manaus, foram 1.350 pessoas que morreram em casa em Manaus no ano passado, né? Decorrente aí de causa natural emitidas aí pelo setor de saúde aqui da Prefeitura. Mas conversando hoje, né, com alguns especialistas, né, com alguns profissionais de saúde, médicos, eles disseram, inclusive, que esse número aí pode ter, inclusive, uma subnotificação, que esse número pode ser ainda maior do que o que foi divulgado aí com base, né, nos dados dos cartórios das certidões de óbitos emitidas aqui na nossa capital. Em 2022, por exemplo, né, foram 1.267 de óbitos em domicílio, né? A maioria dessas pessoas eram maiores de 60 anos. Já nos atendimentos às comorbidades, as pessoas, né, que registraram o maior número de mortes, estão aí os hipertensos, seguido aí das pessoas com diabetes e em terceiro lugar na lista, neoplasia, que são as pessoas, né, que morreram aí por câncer, todas em casa. Vale a gente destacar, né, que em 2021 a gente teve aí, né, aquele pico de Covid-19, onde a gente teve aquele número recorde de mortes aqui na nossa capital, e em 2023 a Covid-19 foi registrada como causa de morte em 85 atendimentos, ainda um número alto, né? E aí a gente tentou, né, ouvir realmente a prefeitura para falar um pouco mais sobre essa situação, sobre essa subnotificação, mas a gente aguarda aí uma resposta para trazer esses dados para você, ouvinte, para você aí de casa. É isso. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie Moraes. Obrigada pelas informações. Agora 6h54. 18 horas. E chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Então, menina, duas figuras históricas do PT pode ir para o PDT. Isso tudo mirando aí a Prefeitura de Manaus. Conta mais pra gente sobre esse bastidor. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Real Time 1 que trouxe aí pra gente essa notícia de que a gente tem ali o outro lado, né? Nós temos a chapa Puro Sangue da direita, que claro, tá nascendo, não é época ainda de ter candidato, só
no máximo um pré-candidato, candidato a candidato, enfim. Mas nós temos aquela chapa, Capitão Alberto Neto e Coronel Menezes, que estão tentando de qualquer maneira fazer ela ser desfeita. Por outro lado, o PT, que atira para todo lado, né, que a gente está vendo, uma hora vai abraçar Davi Almeida, outra hora vai abraçar o governador Wilson Lima, portanto, Roberto Cidade, que é deputado, e, enfim, de qualquer forma aí vem pré-candidato a prefeito de Manaus. A esquerda também ensaiou fazer o dela ali, saindo do PT, Francisco Praciano, ex-vereador, e indo pro PDT, aceitando esse convite e querendo levar junto Zé Ricardo, que não está tendo o tratamento que gostaria dentro do Partido dos Trabalhadores. Só que Zé Ricardo não topou ir para o PDT. A ideia era ir para lá para fazer uma chapa puro sangue também, mas puro sangue da esquerda, para poder competir aí a Prefeitura de Manaus. Zé Ricardo disse que eles nasceriam invisíveis, que não daria certo e não topou ir para lá. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, hoje teve sessão no Tribunal Regional Eleitoral e o processo que pede a cassação de Silas Câmara, o deputado federal, finalmente vai ser julgado? Hoje teve sessão, mas hoje não entrou esse processo na pauta, ele tá para quarta-feira. Aí, sim, a ideia é que ele seja julgado, porque lembra que em dezembro acabou pediram com aqueles 4 votos a favor da cassação, teve um pedido de vista. A expectativa nos bastidores é que esse pedido de vista volte do Marcelo Vieira, se não me engano esse é o nome do juiz, volte contra a cassação. E aí os outros podem mudar o voto, enfim, a gente tem que acompanhar para ver, mas quarta-feira estarei lá de perto para trazer tudo para você sobre essa história. Beleza. E só um detalhezinho aí, é que se ele for cassado, ele leva junto com ele Adail Filho, tá? Também do Republicanos, porque anula-se os votos do Silas, Adail entrou por sobras, ele também sai, e aí quem entra são de outros partidos. Alfredo Nascimento do PL e delegado Pablo do União Brasil. E vai ter toda essa mudança. Eita. Blink, para encerrar, Blink, também voltou hoje do recesso, né? Quem voltou foi o Tribunal de Contas. E lá por lá, o clima tá pacificado entre os conselheiros? Como é que tá? Vai ter a próxima sessão do Pleno amanhã. Vai ser depois daquela eleição bem polêmica. Ari Moutinho Júnior ficou de folga. Não é de folga, porque ele teve um momento ali de saúde que precisou ficar fora do Pleno. Então não houve o encontro Yara Lins e Ari Moutinho depois de toda aquela briga do Bom Dia e tudo mais. Então a gente tem que assistir a sessão para ver como é que tá o clima, mas aparentemente tudo foi superado, enfim, vamos ver. Tá ótimo, obrigada pelas informações. Até amanhã. Mix 18 horas. Esporte. Beleza, Cid Soares, o Amazonas estreou no Barezão. Perdendo, é isso? Isso mesmo. Começou muito bem, não. O Amazonas perdeu um pênalti, né? E a chance de começar bem esse Barezão. Manauara venceu de virada e as equipes se enfrentaram pela primeira rodada do estadual deste ano. O Sassá abriu o placar aos 12 minutos, Manauara empatou no ataque seguinte aos 14 minutos e a virada do Robô aconteceu aos 38 minutos. E com esse resultado, o Manauara divide a liderança do Grupo B com os mesmos 3 pontos de Parintins e Princesa dos Solimões. O Amazonas é o terceiro do Grupo A com nenhum ponto. Na segunda rodada, as duas equipes entram em campo na próxima quarta-feira, 15h30, e o Manauara enfrenta o Nacional na Arena da Amazônia, enquanto o Amazonas joga contra o Princesa dos Solimões no Zamit. Bom, olha, ontem no Estádio da Colina, em jogo válido aí pela primeira rodada do Campeonato Amazonense, Manaus e Rio Negro empataram em 0-0. Resultado, cada equipe somou só um ponto. O Manaus é o segundo colocado do Grupo A, atrás do Nacional, por conta do número de gols marcados. Rio Negro é o último do Grupo B, pelo mesmo critério. Na segunda rodada, o Manaus enfrenta o São Raimundo na próxima quinta-feira, às 15h30, Estádio da Colina. Rio Negro joga no mesmo dia e horário, mas contra o Operário lá em Manacapuru. Olha, para encerrar, dirigentes do Flamengo viajaram à Espanha para conversar diretamente com o Real Betis. Porém, a negociação pelo atacante Luiz Henrique segue difícil porque o clube europeu não quer liberar o jogador de 23 anos nas atuais condições que o rubro-negro oferece, ou seja, pagando muito menos que eles querem. É isso que nós temos para hoje. Muito obrigada, Cid Soares. Valeu. Até amanhã. Valeu. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Na semana passada, o 18 Horas informou que o Amazonas permaneceu entre os 3 últimos lugares nos indicadores de segurança pessoal e segurança patrimonial no ranking de competitividade dos estados 2023. Pois bem, hoje o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, informou que registrou 1.499 assaltos aos caixas dos ônibus em Manaus. E os números da Secretaria de Segurança apontam 22.481 roubos a transeuntes no estado entre janeiro e novembro de 2023. Destes, 1.148 foram no transporte coletivo. Os números são altos, mas não refletem a realidade, já que muita gente sequer registra as ocorrências. A situação é bem pior e aponta para a falta de segurança aos cidadãos, onde eles mais precisam quando saem de casa para trabalhar, e é no transporte coletivo. E esses mesmos trabalhadores e trabalhadoras que sofrem nas mãos dos criminosos ficam praticamente sem ter para quem recorrer, abandonados pelo poder público. 18 horas. 7-1, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.